Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém? Agora nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças por esse momento, Senhor, onde nós estamos aqui juntos, Pai. Separados fisicamente, geograficamente, mas unidos espiritualmente, Senhor. Estamos diante da Tua presença, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nossa oração é que o Senhor nos abençoe nesse momento aqui, Pai, onde nós dispomos o nosso coração para aprender a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos transforma, é a verdade que tem poder de dar vida, de gerar vida em nós, Pai. Portanto, te pedimos que o Senhor nos conceda a graça de poder aproveitar esse tempo diante de Ti, diante da exposição da Tua palavra, Senhor, dando-nos uma mente e um coração desejosos de compreender, de aprender, no nome de Jesus. A mim, como eu sempre tenho dito, Senhor, dá-me graça, dá-me sabedoria e poder do alto, Senhor, para ministrar a Tua palavra sem mescla, Senhor, de maneira pura, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor, meu Deus, Pai, de maneira que ao chegar ao coração das pessoas que estão ouvindo, ela possa gerar a transformação necessária nessas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos então para a nossa reflexão. Me permita então fazer uma recapitulação, tá bom? Eu vou recapitular até onde nós paramos a semana passada, para daí eu continuar, tá? Se sobrar tempo, a gente já começa a outra ministração, que já está aqui engatilhada já, para nós ministrarmos. Não tem como, não há perda não, tá bom, querido? Não há perda não. Nós estamos expondo o texto sequencialmente, versículo por versículo, então a gente só emenda, na verdade, tá? Então, recapitulando, nós trabalhamos a semana passada o seguinte, eu disse isso a semana passada, Paulo escreveu essa carta para tratar de um problema na igreja de Filipos. E o problema da igreja era falta de unidade, entendeu? Havia uma disputa interna entre duas irmãs dessa igreja. Eu mostrei isso citando aqui versículos no capítulo 1, 2, 3 e 4, nos 4 capítulos da carta. Eu mostrei esse problema sendo refletido. Paulo dá uma pincelada com relação ao problema, tá bom? Não vou citar todos os textos porque aí a gente perde muito tempo, tá? Depois eu perguntei, qual era a causa do problema, né, na igreja de Filipos? E a gente viu que o problema da falta de unidade da igreja de Filipos era o egoísmo e o orgulho. Tratei disso, né? Eu falei a palavra grega usada aqui por Paulo para descrever a partidarismo, é uma palavra chamada eriteian, e ela aponta para um espírito partidário e faccioso, que traduzido para o nosso cotidiano é o famoso nós contra eles, entende? É um problema de divisão mesmo, sabe? Isso eu citei aqui como é que esse problema, esse espírito faccioso, ele se manifesta na vida da sociedade. Eu coloquei isso aqui em relação à política, em relação à igreja, em relação à sociedade de um modo geral, em relação à religião, mas eu não vou citar, querido, por uma questão de que isso foi ministrado semana passada, tá bom? Mas essa palavra, ela aponta para esse espírito faccioso, entende? Para esse racha, é o famoso racha, né? na igreja, o famoso racha, quando a igreja se divide em dois partidos, entende? Ou mais. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência, tá bom, gente? Que nós tenhamos essa consciência de que a igreja, ela pode, por causa de um espírito faccioso,
a igreja pode rachar, entende? Pode rachar. Eu pensei em pegar aqui o significado do original, mas eu tirei depois, porque senão a gente vai gastar muito tempo com isso. E veja, a causa da falta de unidade na igreja lá de Filipos, né, era o egoísmo e o orgulho, tá bom? Falei dessa palavra, né, desse partidarismo, que a essência dele, nós vimos isso, o que está por trás desse espírito partidarista, faccioso, é na verdade o egoísmo. Eu falei isso a semana passada. Também a segunda questão, a segunda causa do problema da igreja lá de Filipos era o orgulho, tá? Foi assim, nós trabalhamos isso aqui. Eu vou ler essa descrição que o Mark Lloyd Jones fala, querido, da questão do orgulho, porque eu acho ela muito forte e eu acredito que todos nós deveríamos ter mais consciência dessa realidade. O orgulho nos faz sentir como se fôssemos Deus. Olha a citação de Lloyd Jones. Segundo a Bíblia, essa é a suprema fonte de discórdia e de todos esses problemas. A Bíblia expressa essa doutrina dessa maneira. Deus criou o homem e o propósito era que a humanidade vivesse em subserviência, né? em submissão a Deus. Enquanto o homem obedeceu a Deus, havia paz. Isso é fácil de ser provado quando você vai para o livro de Gênesis, até o capítulo 3, entendeu? Enquanto o homem é submisso a Deus, não há dificuldade, não há problema, entendeu? Há paz. Mas depois que ele se rebela contra Deus, então aí começam os problemas. Então, olha só. Enquanto o homem obedeceu a Deus, havia paz. Então, por que teve que haver discórdia? A resposta bíblica é que o homem em pecado se coloca como a sua autoridade suprema. E aqui é o problema do orgulho. Ele declara que a sua vontade deve ser suprema e que ele tem direito a tudo quanto quer e deseja. Todo homem, em seu orgulho e arrogância, coloca-se dessa forma como Deus. E, obviamente, havendo tantos deuses desses, só pode haver colisão, inevitavelmente, pois cada um só pensa em si e só se preocupa consigo mesmo. Veja o que Paulo está colocando aqui, o que Mark Lloyd Jones coloca aqui, querido. Eu vou tirar, tá? Veja o que ele está colocando. Como nós nos colocamos como deuses, e o que importa para mim como Deus é que a minha vontade seja feita. Então, não tem como eu não entrar em choque com as pessoas. Porque elas também se colocam como deuses e o que vale para elas também é a vontade delas, entende? Então, imagine que duas pessoas queiram a mesma coisa, cada um achando que tem direito sobre aquilo. Vai dar confusão, querido, não tem como. É isso que ele está colocando aqui. O orgulho é a mãe de toda essa disputa, entendeu? Vamos lá, parando por aqui, porque eu já falei disso na semana passada. Como saber se uma igreja não está vivendo em unidade? Paulo descreve isso, querido, aqui no versículo 2. No versículo 1 ele diz assim, olha, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, aí ele vai descrever o que é uma igreja que vive em unidade. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Veja, a falta de unidade, ela cria um problema para a igreja, entendeu? Paulo está dizendo assim, ó, completem a minha alegria. Ele já é alegre e essa alegria dele é por causa da sua comunhão com Deus, entendeu? Essa alegria é uma alegria inabalável, essa alegria é uma alegria que está fundamentada em Cristo, nada pode abalá-la. Agora ele diz assim, ó, completem a minha alegria. Ele está dizendo o seguinte, olha, não só quero ter a alegria de uma vida íntima com Deus, mas quero também sentir a alegria por saber que vocês estão vivendo em união, em unidade. Entende? Por isso, o completem a minha alegria. Novamente, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Ele já tem uma alegria que é inerente a ele por causa da sua relação com Cristo, a sua comunhão com Cristo. Mas ele quer mais. Ele quer sentir a alegria também e saber que os seus filhos da fé
estão andando em unidade. E o que caracteriza essa unidade? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aí, queridos, eu quero que você observe, e aí eu vou enfatizar um pouco isso, porque eu acho importante demais, irmãos, essa questão da unidade da igreja, né? Eu vou trazer aqui alguns versículos aqui, outras traduções aqui do capítulo do versículo 2, para vocês perceberem, querido, o que Paulo está pedindo realmente para essa igreja. Ele diz o seguinte, olha, tornem a minha alegria completa. Vivam, como é que faz isso? Vivam juntos em harmonia, vivam juntos em amor, como se entre vocês houvesse uma única mente e um único espírito. Puxa, é muito profundo o que ele está pedindo, entendeu? É muito profundo. Olha uma outra tradução, que é a que eu mais gosto, né? Então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros, né? Como é que ele quer que as pessoas, como é que se daria essa felicidade completa de Paulo? Novamente, ele já tem essa alegria, essa felicidade da sua relação com Deus. Mas o que ele quer mais do que? Ele quer que a igreja se ame, que os irmãos amem-se uns aos outros, concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Irmãos, isso é muito profundo, querido. Esse é o desejo do coração de Paulo. Na verdade, querido, esse é o desejo de qualquer homem de Deus. Não importa se ele é um pastor ou se ele é apenas um membro da igreja, entende? A unidade da igreja é fundamental. Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Veja, essas coisas, elas estavam ameaçando a igreja, entende? O orgulho e o egoísmo estavam ameaçando a unidade da igreja. E Paulo sabe, querido, que a consequência imediata disso, se ela não tratada, é um ministério dividido, entendeu? É um ministério dividido. Agora, entenda uma coisa. Eu quero que você compreenda algo interessante aqui. Quando a gente fala de unidade, irmãos, eu tenho explicado isso bastante, eu já falei isso na igreja, falei isso na semana passada, eu vou repetir. Esse é um conceito que a minha esposa trouxe numa pregação, que eu achei muito bacana e a gente precisa ter isso em mente, né? A unidade, ela diz respeito a um tipo de ação coletiva, entendeu? Onde nós temos um grupo, há um coletivo aqui, um grupo de pessoas que tem um único objetivo. Isso não quer dizer, querido, que todos nós somos iguais, entende? Que temos que ter ideias iguais, pensamentos iguais. Não, nós não somos um monte de robozinhos seguindo a orientação de alguma coisa. Não. Na unidade não significa que todos se tornam iguais, que as diferenças desapareçam, não é isso. Mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, num mesmo propósito com os demais, para o cumprimento de metas estabelecidas pela igreja, pelo coletivo, entendeu? Então nós estabelecemos uma meta e nós vamos trabalhar unidos, né, em prol do alcance daquela meta. Todos nós vamos dar o nosso melhor, às vezes abrindo mão de opiniões nossas, pessoais, por causa do coletivo, para que aquilo seja alcançado, entendeu? Isso é muito interessante, querido, isso é muito importante. Não vou me deter mais porque eu já falei disso bastante semana passada. Quais os motivos que Paulo usou aqui para conclamar a igreja a viver a unidade? Veja, irmãos, isso é curioso, né? Paulo é um líder, ele é o pai daqueles irmãos, o fundador da igreja, e ele tinha não só a autoridade por ser o fundador da igreja, o pai daqueles irmãos, mas ele tinha a autoridade revestida, né, sobre ele, da parte de Deus, para dizer, irmãos, dê um basta nesse negócio aí, acabe com esse negócio aí, porque isso não glorifica a Deus. Mas não, ele faz uma coisa mais interessante, entendeu? Ele argumenta com a igreja, dizendo por que ele quer que a igreja pare com aquela divergência, com aquele atrito. Olha só os motivos, irmão, que ele usa para conclamar essa igreja a viver em unidade. Ele diz o seguinte, olha, vocês estão em Cristo. Por que vocês não podem viver separados, em atrito? Por que vocês não podem viver em guerra uns com os outros? Porque vocês estão em Cristo, né? O segundo motivo,
Porque por causa do poder do amor de Cristo que habita ao coração desses irmãos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês têm o amor de Deus dentro do coração de vocês. Isso é motivo mais do que suficiente para acabar com todo tipo de atrito que há no meio de vocês. O terceiro aqui, querido, porque Paulo está dizendo, vocês são participantes da comunhão do Espírito. Na verdade, todos vocês foram batizados no mesmo Espírito. Vocês pertencem ao mesmo Espírito. Vocês estão conectados. Usando aqui uma linguagem saindo de Filipenses e indo para 1 Coríntios, né? Vocês são todos membros de um mesmo corpo. Estão conectados. Há uma conexão espiritual entre vocês. Por isso, não é possível que vocês vivam separados, brigando, se degladiando, né? Com discórdia, com facção, com partidarismo, com egoísmo, com orgulho e todas essas coisas. Então, deixem isso de lado. Vocês são participantes da comunhão do Espírito. Vocês foram batizados, inseridos no mesmo Espírito. E por último aqui, querido, eu acho que é porque a vida de Deus foi implantada em vocês. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se por estarmos em Cristo, termos o seu amor derramado em nossos corações, sermos participantes da comunhão do Espírito e termos a sua vida implantada em nós, então vivamos em unidade. Não importa. São esses os motivos que ele elenca aqui para dizer por que esses irmãos devem viver unidade. Por que eles devem deixar de lado os atritos e as confusões, tá? Agora, o que fazer, irmãos? E é aqui onde nós retomamos a nossa ministração. O que fazer para resolver o problema da falta de unidade na igreja? Essa é a pergunta mais interessante desse estudo, entende? E é aqui onde eu quero gastar um tempinho com vocês. O que nós podemos fazer? Ou Paulo falando para a igreja de Filipos, o que vocês devem fazer para acabar com esse problema na igreja? Trazendo para as nossas realidades, como que nós evitamos, como é que nós resolvemos os problemas de falta de unidade da igreja. Versículo 3 e 4 tem a resposta, querido. Olha só, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então Paulo cita duas coisas aqui que devem ser levadas em consideração se nós quisermos acabar com a falta de unidade na igreja. É o que ele está dizendo para aqueles irmãos lá em Coríntios, é o que é dito a nós, é o que deve ser aplicado à nossa realidade. A primeira coisa é viver em unidade, querido. Viver em unidade. Olha, é muito interessante. Me permita pegar bem aqui essa palavra, assim, a humildade. E eu quero só mostrar para vocês o conceito grego dessa palavra. De acordo com o dicionário Strong, querido, a humildade é uma palavra grega que eu não consigo nem pronunciar, tá? É uma palavra composta, então meio grande, que eu não consigo pronunciar. Significa ter uma opinião humilde de si mesmo, primeira coisa, tá? Segundo, senso profundo de insignificância moral. Veja que coisa interessante, né? É um senso profundo de insignificância. Isso é humildade, tá? Isso aqui é o conceito grego, tá? É o que diz o dicionário Strong. E terceiro, fala de modéstia, de humildade, de submissão de mente, querido, tá? Submissão de mente significa, no que diz respeito a Deus, o Senhor falou, eu abaixo a cabeça e me submeto à orientação de Deus para a minha vida, tá? Agora, deixando de lado o dicionário aqui grego, nós vamos para o nosso texto, tá? Eu acredito, sinceramente, que Paulo responde isso no próprio texto, tá? Ele diz assim, olha, mas nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Aí olha o que ele diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Irmãos, esse é um conceito difícil, né? Esse é um conceito terrível.
Quando você pega o conceito, por exemplo, querido, de vanglória, é autoestima. Vanglória significa, né? Glória é van, lógico. Já a própria palavra diz, vanglória. É só você inverter, glória é van, entendeu? Mas também significa autoestima, amor próprio, né? Amor próprio. Veja como é contrário, né? A ideia da humildade, entendeu? A humildade aqui descrita por Paulo significa considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é fácil? Nem um pouco, queridos. Isso é difícil demais. Alguém disse, irmãos, que todos nós alguém disse o seguinte: todos nós devemos ter uma tal opinião sobre nós mesmos e sobre a nossa condição, a ponto de considerarmos os outros melhores do que nós. E o que significa? Que se tão somente nos conhecêssemos como realmente somos, inevitavelmente chegaríamos a essa conclusão. Você me permite tratar um pouco disso aqui, querido? Por que há divisão? Por que há essas manifestações na igreja de falta de unidade? Por causa do egoísmo. Já falei sobre isso, entendeu? Do orgulho. São as duas causas naturais, querido. O orgulho, querido, é aquilo que diz respeito à ideia da gente se sentir melhor do que os outros, superiores aos outros. Nós achamos que temos o direito de ter as nossas vontades satisfeitas. Se você olhar para um casamento, por exemplo, eu já disse isso muitas vezes, né? Qual é a raiz de todos os problemas num relacionamento? Orgulho e egoísmo. Não tem como. Entende? É o marido que quer fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a vontade da esposa, e a esposa que quer fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a vontade do marido. Dependendo muito das circunstâncias, querido. Por exemplo, se numa família o marido trabalha. Você me permita aqui, eu vou ser franco com você, tá bom? Eu quero exemplificar o que eu vou colocar aqui, então eu preciso ser muito franco e honesto com o que eu vou colocar, tá? Mas olha só, usando um exemplo clássico, o marido trabalha fora, né? Isso não é tão mais clássico hoje não, mas vamos lá. Dá para você entender o que eu vou colocar. O marido trabalha fora, portanto ele é o que detém a bufunfa, como diz o Mussum, né? É ele que banca, sustenta a casa. Então, quando ele quer uma coisa que a esposa não concorda com ele, num ato egoísta e orgulhoso de tentar impor a sua vontade, o que ele faz? Ele começa a controlar mais os recursos, não deixando a esposa fazer ou comprar alguma coisa que ela queria. Eu estou tentando ser econômico com as palavras e não parecer ofensivo a alguma coisa aqui, tá bom? Mas olha só, é mais ou menos isso. Ele retém a questão do dinheiro. Por quê? Porque ele não teve aquilo que queria. Quando é a esposa, como é que acontece? Bom, o marido retém o dinheiro, então o que ela faz? Aí, querido, a resposta mais básica para isso ela quer uma coisa, o marido não concorda, o marido não vai dar, o que ela faz? Ela também tem as suas armas secretas, e vocês sabem do que eu estou falando, tá? Na hora de dormir ela está com dor de cabeça, entende? Está com mal-estar, e ela vai, sim, tentar subjugar o marido ao seu querer. Assim como o marido tenta subjugar a esposa. Então, eu estou dando exemplo, querido, só um exemplo clássico, na verdade. Mas isso se manifesta de muitas formas. Eu presenciei, eu vi conversas, coisas que são até ruins para descrever aqui, né? Porque as pessoas tentam impor as suas vontades aos outros, entendeu? O cara faz parte de uma equipe, ele deu uma sugestão, ela não foi aceita, e aí se sentiu ofendido por causa disso, não concordaram com a minha opinião, e aí começa a querer, de alguma forma, atrapalhar o andamento da coisa porque a opinião dele não foi aceita. Queridos, é isso que as pessoas não entendem, entendeu?
Quando nós agimos dessa forma, nós estamos manifestando um orgulho, né, doentio, um orgulho que vai atrapalhar a vida daquela pessoa e de quem está perto dela se ela não for tratada, entende? Nós precisamos ter isso em mente, querido. É disso que Paulo está tratando aqui. O humilde é aquele, veja, irmãos, é uma capacidade muito grande de considerar os outros superiores a si mesmo. Entende? Agora, veja, essa questão, querido, se nós tão somente nos conhecêssemos como realmente nós somos, isso alguém diz, inevitavelmente chegaremos à conclusão de que os outros, de fato, são melhores do que nós, são superiores a nós. Qual que é a questão aqui, irmãos? O que está sendo dito aqui realmente? Eu sei que boa parte das pessoas tem dificuldade de se autoavaliar, entende? De olhar para dentro de si mesmo e perceber os seus defeitos, os seus erros. Não é uma coisa muito fácil, entende? Da gente ceder. Mas quando nós realmente olhamos para nós mesmos, querido, olha só, veja, eu tenho visto muito isso. Eu não gosto da ideia de apontar pecado nas pessoas. Não gosto. É uma coisa pessoal minha. E eu não faço isso por uma coisa muito simples, irmãos. Eu sei e conheço os meus erros. Entende? Então, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa feia. Está cometendo um pecado que é grotesco, sabe? E eu olho para aquilo e eu condeno aquilo. Só que eu não me dou conta de que também tem um pecado. Talvez o meu pecado não seja tão feio quanto o dele. Pelo menos na minha mente, entende? Como se diante de Deus houvesse essa questão de pecado, pecadinho, essas coisas. Tá. Mas aí, porque o meu pecado é um pecado que só eu sei, é um pecado que ninguém está vendo, então eu julgo as pessoas. E eu concordo aqui com alguém, uma vez disse o seguinte, olha, quando nós apontamos demais o pecado nos outros, talvez nós estejamos escondendo o nosso próprio pecado. Então, quando a gente passa a se conhecer, querido, quando você tem ciências dos seus defeitos, dos seus pecados, né, das suas fragilidades, você passa a tratar aqueles que pecam também com mais clemência, com mais misericórdia, entendeu? Porque nós nos colocamos na mesma situação. Então, é muito interessante, querido, que haja entre nós humildade. É muito interessante que haja entre nós esse pensamento, o meu irmão é superior a mim. Não quer dizer que eu tenho que me rebaixar. Não, é só uma forma de você considerar a pessoa. Vou tratá-la bem, vou tratá-la com amor, vou tratá-la com bondade, vou tratá-la com justiça, né? Vou tratá-la com respeito, porque é meu irmão, entendeu? Porque é melhor do que eu, porque... E eu começo... Irmãos, se nós agíssemos dessa forma, não haveria atritos entre nós. Se nós considerássemos as pessoas superiores a nós, e nós tratássemos elas como se elas fossem realmente superiores a nós, não haveria atritos. Nós nos entenderíamos, entende? Eu fico pensando, querido, porque as aplicações disso aqui são tantas. A maneira como isso aqui se aplica na vida da igreja, no casamento, na família, nos relacionamentos, isso é uma coisa assim absurda. E nós precisamos, de todas as formas, querido, adotar essa postura, ter uma opinião modesta a respeito de nós mesmos. Não nos considerarmos além daquilo que nós devemos nos considerar. Pensar de nós além do que deveríamos pensar. Paulo diz isso em Romanos, não pense de vós além do que... Entende? Nós não podemos pensar de nós mais do que isso. Mas o problema do orgulho, querido, é que nós achamos que somos melhores. Nós achamos que somos superiores às pessoas. Por vários fatores, mas nós nos achamos. O ruim é que, no geral, o ser humano sempre é assim. Mesmo aquela pessoa que... Veja, eu não estou falando de humildade aqui no sentido de ser pobre, irmãos, tá? Eu quero que você tenha... Eu falo isso porque é muito comum as pessoas aqui na nossa cidade tratar a humildade como sinônimo de pobreza. Não é isso. Em nenhum momento Paulo está falando aqui de uma questão de condição financeira. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Nada a ver com isso. É simplesmente alguém que
pensa de si mesmo de maneira correta. Olha, querido, eu tento viver uma vida cristã, me esforço demais para viver uma vida cristã, pelo menos satisfatória para mim mesmo. Eu tenho um nível que eu considero que é o desejável. Eu nunca cheguei lá, na verdade, nunca alcancei esse nível. Mas eu tento me manter dentro de um nível. Oração, leitura bíblica, essas coisas que são básicas do cristianismo, eu tento viver isso no meu dia a dia. Mas não raras vezes, mais do que eu gostaria de vivenciar, eu me vejo lutando contra sentimentos, contra pensamentos que me ocorrem, que me deixam assustado, escandalizados. Sério isso, querido. Eu não quero parecer humilde, não é isso que eu quero. Eu só quero olhar para mim mesmo da forma como eu me vejo. E muitas vezes eu tenho crises pessoais com relação à minha vida com Deus. Eu luto com algumas questões pessoais, temperamento, por exemplo, entendeu? Eu sou um cara muito... Se eu tenho uma opinião formada e eu tenho como defender a minha opinião, eu creio que ela é a correta, irmãos, eu não abro mão disso muito fácil. Quem lida comigo sabe. A menos que você me prove que eu estou errado, entendeu? De maneira lógica, com fatos, eu não abro mão daquilo que eu penso. E isso é problemático às vezes. Isso causa alguns conflitos, querido, às vezes, entende? E eu sofro com essas questões. Eu lido com essas questões. Eu lido com isso. Bom, deixa eu andar um pouquinho aqui, tá? Estou tentando levar você a olhar para si mesmo. Olhe para a sua vida. Se avalie à luz da palavra de Deus. Veja como que você está vivendo. Considere, por exemplo, vida de oração. Considere leitura bíblica. Considere o seu envolvimento com a obra de Deus, igreja e aquilo que a igreja faz. Considere, querido, sua fidelidade a Deus. Considere o seu evangelismo. Considere a sua intimidade com Deus. Considere a sua moralidade, entendeu? Considere muito aquilo que se passa aqui na sua mente, no seu coração, aquilo que só você conhece e mais ninguém tem acesso, entendeu? Às vezes nem Deus, e eu estou falando, quando eu digo isso, eu estou dizendo que você nem diante de Deus tem coragem de colocar isso, entende? Então você guarda para si mesmo, se esconde ali, se protege ali. Eu vi alguém dizer uma coisa esses dias, ontem assistindo um seriado lá em Imperatriz, né? Eu assisto um seriado na Prime Videos, chamado Bosch. E Bosch é um policial, né? E a filha dele disse assim: pai, você é uma tartaruga. Você se protege no seu casco, mas se protege tanto que não deixa ninguém entrar mais. Está ali sozinho. Às vezes, irmãos, usando essa linguagem lá do seriado, às vezes nós somos essas pessoas, entendeu? Tartarugas. Nós não permitimos que os outros entrem na nossa vida, que façam parte da nossa vida. Nós temos tanto receio com algumas coisas que nós vivemos no nosso mundinho e nós não abrimos para mais nada. Deixa eu andar um pouquinho, senão eu vou longe com essa questão. Então, primeira coisa, querido, para vencer a falta de unidade, nós precisamos viver em humildade. Humildade. Não tem nada a ver com ser pobre, tá bom? Não tem a ver com o considerar as pessoas superiores a nós mesmos. É Paulo que diz isso, irmãos. Veja, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como que é isso? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, considere os outros superiores a você mesmo. É assim que se vive em humildade. A segunda coisa, querido, que ele diz aqui, ser altruísta. É a segunda maneira como a gente pode vencer, querido, com esse problema do orgulho e do egoísmo que causa a quebra da unidade da igreja. Ser altruísta. Novamente o versículo 4. Agora, não tendo cada um em vista, eu li o 3, agora o 4. Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Novamente eu começo com uma pergunta. O que significa ser altruísta? E a resposta, querido, Paulo mesmo oferece. Paulo diz, ser altruísta significa não viver pensando só em si mesmo, mas nos outros também. E aí eu vou citar Lloyd Jones, não tem como. Ele diz aqui o seguinte, olha,
Esqueça seus direitos. O que é ser altruísta? Esqueça seus direitos. Esqueça aquilo que você acha que merece. Pense no seu semelhante, em como ajudá-lo. Pense em seus irmãos mais carentes, que às vezes não têm o que comer, e os ajude. Pense em seus líderes ou liderados e veja o que você pode fazer por eles. Eu misturei aqui um pouco da fala do Lloyd Jones com algumas coisas, com algumas ideias minhas, tá? Nesse conceito aqui. Então veja, querido, é você deixar de pensar um pouco em si mesmo e passar a pensar nos outros. Quando Lloyd Jones escreveu o comentário de Filipenses, ele escreveu isso há muito tempo atrás, em 1948, se eu não me engano aqui, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial, por ali, ele diz uma coisa interessante. E imagine, eu fico pensando assim, se ele vivesse hoje, em pleno século XXI, aí ele teria uma noção real do que ele está colocando. Porque ele diz, querido, que o maior problema do ser humano, né, as maiores causas de doenças no ser humano, é porque o ser humano só pensa em si mesmo. Entende? É pensar só em si mesmo. É viver só para si mesmo. Queridos, veja que nós restringimos as coisas à nossa realidade. O nosso julgamento de mundo é feito não considerando o que de fato acontece com as pessoas lá fora, mas o que acontece conosco. Olha, nós estamos vivendo uma época que é chamada de a era das doenças psicossomáticas. Quase que na totalidade dessas doenças, a causas dessas doenças, querido, está relacionado com o pensar demais em si mesmo. Sabia disso? É pensar demais em si mesmo, entendeu? As pessoas não conseguem, querido. Olha, me permite contextualizar isso usando o que nós estamos presenciando no Brasil e no mundo. Mas vamos usar o Brasil como exemplo do que eu vou falar. Eu tenho dito há muito tempo para algumas pessoas mais próximas que toda vez que você encontrar alguém falando demais nos outros, alardeando ajuda aos outros, meios de ajudar as pessoas. Se você veja um candidato, por exemplo, um candidato à eleição para qualquer coisa, ele tem muitas promessas, ele tem muitas ideias de como ajudar a sociedade, aí ele fala em educação, não sei o que tem, babá. Acontece que quando essa pessoa ganha, querido, ele larga de mão aquele discurso hipócrita, mentiroso, e ele começa a pensar em si mesmo. Eu fico pensando o seguinte, olha, veja só uma coisa interessante, né? Vamos aqui para Memórias do Brasil. Um deputado federal, um senador, um deputado estadual, esses caras ganham aí numa média de 30 mil reais por mês. Isso fora tudo mais, querido. No final das contas, um deputado desse aí leva para casa todo mês mais de 100 mil reais. Essa é a verdade. Verba de gabinete, plano de saúde, até para o cachorro, para o papagaio, para tudo, entendeu? Para o gato, viagens e tudo mais. Casa para morar, essa coisa toda. O judiciário também. Mas vamos falar aqui de política, tá? Eu fico pensando o seguinte, como é que um cara que ganha tanto dinheiro assim, passa 4 anos lá em Brasília, às vezes mais do que isso, às vezes está lá 4 mandatos lá em Brasília, roubando, irmãos. Meu Deus do céu. Tirando dinheiro de quem realmente precisa. Como, querido? Eu fico, olha, quer um exemplo vivo disso? Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Eu acho que ninguém no Brasil roubou tanto quanto aquele homem, querido. Está lá preso. E se ele tivesse 10 vidas, acho que ele não vivia, ele não pagava a pena que ele tem, entendeu? Roubando, irmãos. Mas, puxa, não basta todo o dinheiro que ganha, do próprio salário e todas as ajudas que são dadas para esses caras, eles ainda acham de tirar. Irmãos, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Às custas de um sistema de saúde sucateado, a saúde brasileira. Irmãos,
o que o coronavírus fez no Brasil foi apenas expor aquilo que todo mundo já sabia, mas não expôs como expunha antigamente, expôs de uma forma vexatória, vergonhosa, entende? O nosso sistema de saúde, sucateado porque políticos corruptos, né? Gente que está na administração de uma cidade, de um estado, secretários, tudo se locupletando com dinheiro alheio, querido. Meu Deus, para quê? Às vezes eu lembro aqui de uma história, querido, de pastores, pastores agora, entendeu? Pastores que acostumado com muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro. Quando tem ali um salário que para a gente seria uma coisa assim, que bom, eles olham para aquilo ali como se fosse uma esmola. Isso é esmola. Sabe por quê, querido? Porque nós pensamos demais em nós mesmos. Pensamos tanto em nós que nós adoecemos. Há um problema, querido, que a igreja precisa lidar. E que lidando com ele, ela avançaria de maneira assim absurda, tremendamente. É quando nós passamos a viver em unidade, uma vida humilde, uma vida não centrada no orgulho, nem no egoísmo, uma vida altruísta. Quando nós passamos a pensar nos nossos semelhantes, quando nós deixamos de lado as nossas orações, as petições, o tempo todo, Deus, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, nada contra, querido, pode orar, mas é quando nós oramos mais pelas pessoas. Eu falo de mim mesmo, irmãos, não falo isso para parecer muito espiritual, pelo amor de Deus, mas olha só, eu tenho uma lista de oração grande, eu oro por muita gente. Talvez 95% do meu tempo eu passe orando por outras pessoas e não por mim, entende? Eu quase não oro por mim. Eu oro. Tem algumas coisas que eu levo diante de Deus mesmo, eu não tenho vergonha não. Eu chego para o Senhor, isso ou aquilo. Mas 95% da minha oração, querido, quase é centrada em outras pessoas. Agora, como eu já falei nas ministrações anteriores, é que eu tenho tirado um tempo maior para uma busca de Deus, por conhecer Cristo. Eu tenho tirado um tempo na minha oração que eu só oro por isso, por conhecer Cristo. Mas não estou pedindo nada financeiro, nada de dinheiro ou de bens, não, nada disso, nada material. É porque há um desejo no meu coração realmente de uma experiência com Cristo, tipo aquelas que Paulo viveu, entendeu? E eu tenho buscado isso. Fora disso, minha oração, quase toda ela, querido, são por pessoas, por salvação de vidas. Eu não consigo listar, irmãos, mas eu garanto a coisa a vocês, eu não oro, não tem como eu citar todos os nomes, mas eu oro aí por uma faixa de umas 500 a 600 pessoas, entende? Quase todos os dias eu levo essas pessoas diante de Deus. Não dá para citar todos os nomes, porque eu ficaria muito tempo só citando nome, entende? Mas eu tenho levado essas pessoas diante do Senhor quase todos os dias. Eu oro por todos os familiares dos meus irmãos em Cristo, aqui na igreja. Toda a parentela, coloco todos eles. Sei de nome de muitos, de outros eu não sei, mas eu levo ao Senhor. Minha parentela todinha, a família toda, os parentes mais distantes, tios, primos, essa coisa, todos eles, querido. Esse, como eu conheço praticamente quase todos, eu cito nomes algumas vezes, eu tenho levado todas essas pessoas diante de Deus. A parentela da minha esposa todinha eu coloco diante do Senhor, entende? Não quero parecer espiritual, não é isso. Mas é que eu acredito que a gente deve investir mais do nosso tempo na vida das pessoas do que em nós mesmos. Sim, eu preciso me avaliar, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ter consciência de quem eu sou, ter consciência de onde eu estou errando, né? E isso me faz viver uma humildade, não é uma falsa humildade, é uma verdadeira humildade. O verdadeiro humilde quase nunca aponta o dedo para o pecado alheio, ele aponta para si, entendeu? Então a gente precisa viver isso, querido. Isso resolveria parte dos problemas da igreja, irmãos, com certeza. Há mais uma coisa aqui, eu não sei nem se eu já prolonguei demais isso, né? Há mais uma questão a ser levantada e resolvida antes de concluirmos nosso estudo dessa noite, tá bom? Aqui. Olha só.
Eu já apresentei o problema da igreja lá, egoísmo e orgulho, e também a solução desse problema, que é a humildade e o altruísmo. Então, como tornar a unidade, né? Veja que coisa aqui, querido, olha, como tornar a unidade da igreja uma realidade. A resposta vem no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Irmãos, está aqui o referencial máximo para a nossa vida, entendeu? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento? Eu vou ler o texto, porque a semana que vem nós vamos ministrar ele, tá bom? Veja, eu vou pegar aqui a versão da NVI, para a gente olhar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude? Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Está aqui o exemplo, querido. Ele era Deus, mas abriu mão das suas prerrogativas divinas, veio para esse mundo, se fez homem, como homem, se fez um escravo, aquele que é o Senhor de todo o universo, se fez escravo, querido. Mas não se contentando apenas em ser escravo, ele foi para a cruz, ele se submeteu a homens ímpios que o levaram para a cruz e ali o crucificaram. Esse é o exemplo que nós temos que seguir, irmãos. É isso que detona com a falta de unidade na vida da igreja. É nós seguirmos o exemplo de Cristo. Não há exemplo maior do que esse, querido. Não há exemplo maior. Aí, olha, nada senão a cruz pode fazer com que uma pessoa considere outra superior a si mesma. Veja, só a cruz pode, querido. Como é que a cruz faz isso, irmãos? Quando vejo que sou um pecador, ou quando me sinto perdido, ou condenado, ou sem nenhuma esperança, e que nada senão o Filho de Deus na cruz pode me salvar, humilho-me até o pó. Digo que ninguém pode ser pior do que eu, que sou o pior dos pecadores e qualquer um pode ser melhor do que eu. Isso é a percepção de uma pessoa que tem consciência do seu pecado e sabe que a única maneira de ser salvo é por meio da cruz de Cristo. Quando a pessoa tem consciência disso, querido, não é difícil a humildade, entende? Não é difícil considerar os outros superiores a si mesmo. Só indo para a cruz para nós termos consciência disso. Veja, aquele que não tinha nenhuma necessidade, que nunca cometeu um pecado, se submeteu a tudo isso para que nós pudéssemos aprender com eles. Irmãos, não tem como não falar de Jesus nessas horas, entende? Não tem como. Eu gostaria muito que você estivesse conosco a semana que vem, porque aí eu vou mergulhar nessas palavras de Paulo a respeito de Cristo e você vai aprender coisas assim impactantes a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua humildade, do seu altruísmo, do seu amor sacrificial, da sua renúncia a tudo aquilo que ele era, querido. Mesmo que temporariamente ele abriu mão dessas prerrogativas, deixou de lado o trono, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a adoração que lhe era devida ali, e ele veio a esse mundo, veio como uma criança, como um bebê indefeso, irmãos, e aqui ele se submeteu aqui, irmãos, ele se fez servo, ele se fez escravo para poder nos alcançar. Quando eu falei tudo o que eu falei, querido, não é só palavras soltas ao ar, irmãos, é porque nós temos um referencial, e esse referencial é Cristo, e se nós seguirmos o referencial de Cristo, não haverá divisão na igreja. Se nós resolvemos abrir mão, querido, dos nossos direitos em prol do coletivo, nós viveremos em unidade. Se nós abrirmos mão dos nossos direitos em prol do reino, se nós sacrificarmos aquilo que nós achamos que é direito nosso para o benefício do reino, nós experimentaremos alegria, unidade, paz, nós experimentaremos um tempo novo na vida da igreja, nós experimentaremos até mesmo na nossa casa, na nossa família, querido, um tempo diferente. Então eu queria convidar você a orar, tá? Eu quero terminar no horário aqui, mas eu queria convidar você a orar. E enquanto eu estivesse orando por você, que você pense, querido. Será que você tem sido um promotor de unidade? Alguém que está lutando pela unidade da igreja? Ou será que você é aquele do contra?
que não concorda com nada que é feito, que se a sua ideia não for aceita, você não participa, você não colabora, você não ajuda, só vale se for a minha ideia. Querido, se você pensa dessa forma, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, olhe para Ele, olhe para Jesus. Você não tem como permanecer com uma opinião como essa se você considerar Cristo. Por isso, olhe para Ele, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, do Teu Filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a ser como Ele. Nos ajude a olhar para Ele, a tê-lo como nosso referencial, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todo o orgulho, todo o egoísmo, Senhor, meu Deus, do nosso coração, Pai. E que nós aprendamos a viver em humildade. Que nós aprendamos a ser altruístas, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.